Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou Luciano Souza. Antes da gente começar esse episódio, que é o 78, queria agradecer a audiência do Em Questão. Queria agradecer você que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou e apertou o sininho. E você que vai nos assistir, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer também aos apoiadores, a LTS representada pelo Anderson, a Fast For You, Mercado Autônomo, o seu mercado autônomo, né? G5M, Premier Piscina, Algás, ABEI, Casa de Bomba São Paulo, Colabora Engenharia, Especial Imóveis, Bela Telha, Schneider Segurança, SEAP Segurança e Serviço, LD Tech Desentupidora, Mundo da Troca, Migrato Soluções, Laquiato Pet Store, Esperança Animal, Enzino Bomba, Recap Treinamento. E logo a gente vai ter mais umas 3 empresas aí de tecnologia e eficiência energética para a gente poder estar apresentando. Hoje a gente está na bancada aqui, né, Anderson? Com um casal, né? A gente pode falar que é o casal Brad Pitt e... Pode? Casal 20, cara. Você falou para não colocar apelido, mas... Não pode, né? Não. Mas nós vamos pedir pro pessoal que nos assiste inventar bastante apelido pra você, que assim nós falamos. Já tem, já. Isso aí é de menos. Já Coca-Cola, fundo de garrafa. Chegou pra mim que era Gargamel, mas tudo bem, vamos. Não tem seguir. Como, eu não sou careca. É porque ele usa peruca, ninguém entendeu até hoje. Pessoal, a gente tá com 2 pessoas aqui sensacionais. Um engenheiro civil, Gleberson. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E a Eliane Rocha, advogada e corretora de seguros. Estão nervosos aqui, pessoal, mas fica tranquilo. Aqui é de boa. Respira fundo. A gente vai perguntar bastante coisa técnica que vocês não vão lembrar, brincadeira. Tem até uma prova, né? Porque nós vamos entregar pra eles fazerem. E aí eu tô com o meu parceiro, né? Fala pra caramba. Eu falo pra caramba? Eu sou o que menos fala aqui. Pessoal, vamos lá. Primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês aqui, tá? O Em Questão Cash, vocês podem ficar tranquilo que a gente vai trazer sempre para vocês coisas legais e vocês vão ficar à vontade de falar de vocês, da vida de vocês. Aí vocês podem começar pelas sua esposa, né? Claro, as damas primeiro. As damas primeiro. Como começou, como vocês iniciaram. Eu sei que tem uma história legal aí de superação de vida, né? De trabalho. Se vocês quiserem já colocar, pode ficar à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite. Nós não esperávamos, né? E eu percebo, então, que a gente está no caminho certo. Por eu e meu esposo estarmos sentados aqui hoje, eu sei que nós estamos no caminho certo. Com certeza. Tá? Estamos no início, então eu quero agradecer muito essa oportunidade, o convite. Estamos muito honrados, de verdade. Tá? E, para começar a contar nossa história um pouquinho, eu conheci o meu esposo, ele tinha 19 anos. Faz tempo tão velho, né? 19 anos ele tinha e eu tinha 17 aproximadamente. E ele trabalhava na rua como vendedor ambulante, né? Tem aí uma questão familiar, o pai dele, né, abandonou eles. Então tem toda uma questão de superação, que ele teve que ir pra rua trabalhar desde novinho para ajudar a mãe dele e tudo. E eu conheci ele trabalhando na rua. Um ótimo vendedor, tá? Se destacava ali entre os ambulantes como um bom vendedor. Eu já vim de uma família que sempre pegou no pé para estudar, né? Sempre, né? Minha mãe, meu pai sempre pegou no nosso pé, você tem que estudar, né? A única coisa que pobre tem é isso, o estudo e o nome, né? E eu passava isso para ele, mesmo com pouca idade, eu passava esses valores e esses princípios para ele. Eu falava, amor, você tem que estudar, a gente precisa, né, avançar. Ele ainda, por conta também da educação, ainda um pouco, né, resistente em relação a isso. Mas aí vem as pedradas da vida, né? Passamos muita dificuldade, enfim, né? Toda aquela coisa. Nos casamos, aí veio mais dificuldade ainda, enfim. Aí eu falei, acabou, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu vou, você vem comigo? Ele, tá bom. Eu comecei a faculdade de Direito. Paralelamente, eu já trabalhava com seguros. Trabalhava numa corretora pequena, depois entrei numa seguradora antiga marítima, né, que foi vendida. Sim. E comecei a fazer Direito. Aí ele começou em Engenharia. Dá licença um pouquinho.
Você não contou direito, você não contou com emoção. Tem que ter emoção. Mas ele queria chorar, ele queria chorar. Tem emoção que isso? A superação. Pulou muitas etapas. Eles entenderam o que é o podcast. Tem emoção. Então tá, então conta com mais emoção. Como que é aquela musiquinha quando é novidade? Não, Que pode mais? contar. Que Vamos mais? lá, vai. Assim. E aí, ó. É que faz tempo também, a gente tá velhinho já. Não, que não tem ninguém velho aqui, não. Eu já não lembro muita coisa, Não, mentira. imagina. Quando eu conheci essa moça aqui, desde pequenininha, desde do começo, a família dela já era uma família muito bem estruturada. Irmão, primos, mãe, tias, todos eles já estudavam, já tinha professores da família. E vamos ser real, eu era um rapaz extremamente ignorante. Na minha cabeça, o meu mundo era só aquilo dali. Trabalhar na rua. Eu não enxergava outro mundo. E não só ela, como a família dela, o irmão dela, principalmente, sempre chegou em mim e falou: por que você não estuda? Você é extremamente inteligente. E eu, extremamente inteligente e ao mesmo tempo ignorante demais. Não aceitava que alguém chegasse em mim e falasse que eu tinha que estudar. Sim. E trabalhando na rua. Só que a rua era uma coisa muito imprevisível naquela época. Hoje não. Sim. Hoje, naquela época a gente tinha dia que trabalhava e tinha dia que não poderia não trabalhar. Sim. Tinha dia que eu ganhava R$1.000 em um dia, eu achava que eu ia ficar milionário. Mas tinha dia que eu não trabalhava. Até que teve mudança de prefeito, de governo, e chegou uma época que a gente ficou sem trabalhar. Foi uma época difícil. Foi uma época muito difícil. Sim. E eu e ela estávamos somente namorando. Já estávamos noivos. Eu fiquei, eu acho que, uns 6 meses desempregado. Por quê? Porque eu não tinha visão para nada. O meu sogro, que hoje não está entre nós, falou: vem trabalhar comigo, porque eu estava desempregado. Eu fui, acabou não dando certo. Quem sustentava eu e ela era minha sogra e meu sogro. Imagina a autoestima, hein? Eu estava em Ele estado teve de depressão. depressão. Eu Sim. estava, eu só... A gente, eu te cortando, eu posso falar aqui daquela época, anos 80, 90, essa época foi uma época boa, mas era uma época que você era limitado profissionalmente, né? As profissões existiam, mas... O acesso a elas era mais difícil. Era mais difícil, né? Não é igual hoje. Hoje tá diferente. Hoje é diferente. Hoje você tem essa tecnologia que te ajuda bastante. Sim. Né? Aí, chegou um momento que eu entrei em estágio de depressão. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro pra nada, eu não tinha dinheiro nem pra comprar o cigarro que eu fumava, minha sogra e meu sogro que me dava. Até que, com o passar do tempo, voltei a trabalhar na rua. Olha, mais uma vez. Sim. Olha que coisa engraçada. Voltei a trabalhar na rua. Minha esposa nunca desistiu de mim. Teve momentos que a gente não tinha o que comer. E ela sempre me apoiando. Vai. Sim. Aí ela teve um momento que ela chegou em mim e falou: você quer abrir uma loja pra você? Já que não pode mais trabalhar na rua? Ela pediu as contas em um emprego que ela tinha, que ela ganhava pouco. Ela pediu as contas assim, ela fez acordo, pegou todo aquele dinheiro que ela recebeu. Investindo. Vai lá, abre sua loja. Porque ela não estava mais teve esse aguentando ver eu do jeito que eu estava. Eu fui abrir a loja, não deu certo. E fomos assaltados, hein? Fomos assaltados, perdemos tudo. É aquela história, né? De cima no de baixo, aí vem um periquito rodando no meio, Mas assim, ó. você vê, sempre aquele ditado, né? Quando você tem uma mulher que vê um potencial em você e que é parceira, ela te Sim. empurra pra frente. Exato, Você vê isso, né? exato. Aqui. Sempre tem que ter. Sempre. Fomos Esse assaltados a primeira vez. Fomos Esse 3 foi vezes, o primeiro episódio A gente foi da assaltado. loja. Fechamos essa loja. Voltei pra rua. Mas nunca deixou de falar pra mim: amor, vai estudar. O irmão dela, meu cunhado, que eu tenho como irmão, cara, vai estudar, mano. Você tem potencial. E esse é o ponto. E quando você deu o estralo e falou: quer saber? Vou estudar. Teve um Na dia, eu não tenho vergonha de falar isso. Teve um Na dia dor. que eu me irritei com o irmão dela, meu cunhado.
Me irritei. Olhei na cara dele e falei, sabe o quê? Eu vou estudar pra quê, cara? O que você... Porque na época, ele ganhava pouquinho. O que você ganha em um mês, eu Olha ganho só. em uma semana de trabalho. Olha Eu isso. falei isso pro meu cunhado. Não tenho vergonha nenhuma. Eu sei como é que é as coisas. Ele olhou pra mim assim e respondeu, falou a seguinte palavra pra mim: cara, gosto pra caramba de você. Mas enquanto minha irmã estiver sorrindo, eu vou sorrir pra você. Foi a única coisa que ele falou pra mim. E o mundo dá E eu volta, nunca né? esqueci disso. Nunca. Tô lá, continuei trabalhando na rua, tudo de novo. Mudou prefeito, mudou. A de história novo, sem se trabalho. repetindo. A história se repetiu pela segunda vez. Virou um ciclo. É. Essa moça chegou em mim e falou: você tem que tomar um rumo. Ela já estava começando a faculdade dela. Você tem que tomar um rumo. Só que eu esperei tanto. Parece que eu tava ficando mais ignorante ainda. Porque eu não conseguia enxergar nada. Sabe, assim, um mundo gigante na minha frente eu não conseguia enxergar. Sim. E ela não sabia mais o que fazer para me ajudar. Mas e daí é que tá. Você acha que era comodismo? Porque grande população, né, vive tão acomodado naquela coisa que fecha, pra mim tá bom. Então, era assim. Eu sabia que eu ia ficar um tempo sem trabalhar na rua, mas eu sabia que quando eu voltasse eu ia ganhar dinheiro. Então eu estava naquela zona de conforto. Só que aquela zona de conforto minha, eu estava trabalhando hoje. Eu parei de trabalhar amanhã. Quando que eu retorno a trabalhar? Esse meio aqui que vai ficar vazio, a gente não come, a gente não paga conta, a gente não sobrevive. Era isso que ela me falava. Teve um momento que ela falou: se você não acordar, a gente vai se separar. Ela falou pra mim. Ela teve que me dar um choque. Ela teve que me sacudir. Aí o que eu fiz? Não, eu não vou ficar desempregado. Dessa vez eu não vou. Eu vou atrás de emprego. Porque eu nem saí de casa pra ir procurar emprego. Eu queria. Claro. Eu achava que as coisas iam acontecer, cair do céu. Sim. Aí eu saí pra procurar emprego. Comecei a sair pra procurar emprego, não conseguia. A irmã dela, minha cunhada, trabalhava, acho que pra uma moça, não me recordo muito bem, falou: ó, a minha chefe tá precisando de... Era... Segurança, não era? segurança. Não, segurança não, era porteiro, um negócio assim, eu falei... Essa que era da Fundação Casa. Aí ela falou pra mim, minha cunhada: você quer que eu fale com ela? Meu, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu já tinha um filho com ela, Ih, sabe? ferrou. Eu tava Filho. fudido. Oh, meu Deus do céu. Não, pode ficar à vontade. Vamos lá. Eu tava, Não, sabe, não tem problema, assim, ou eu ia trabalhar ou eu ia trabalhar. Não tinha outra opção pra mim. Falei pra minha cunhada: quero, fala com ela. Aí minha cunhada falou com ela, e minha cunhada chegando em mim e falou: ô Gleberson, a minha chefe falou que é pra você ir nesse endereço tal dia, tal hora. É pra você trabalhar, eu acho que, se eu não me engano, era pra trabalhar num shopping, não me recordo muito bem. Eu fui. Quando eu cheguei lá, era um presídio. Mas eu nem sabia, né? Tô aqui, vamos ver, eu acho que aqui é... Ela vai conversar com nós aqui, né? Cheguei lá, ela só falou: ó, o horário de trabalho é das 18 às 6 da manhã, começa amanhã quem quer. Aí, ó, 18, nunca trabalhei à noite na minha vida. Mas eu falei: não, eu vou. Ainda Eu mais vou. com filho, pô. Não tenho dom de tirar dinheiro, eu vou. Filho. Aí eu vou, eu aceito. Você pode começar? Posso. Ó, pega ali seu uniforme, amanhã tá a hora aqui. A gente teve que chegar um pouquinho mais cedo pra eles nos orientar. Comecei e fiquei 3 anos lá. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar dentro de um presídio. Eu vi coisas absurdas, mas eu fui. E foi uma puta de uma lição pra mim. Abriu sua mente pra muita coisa. Saí desse serviço. Aí o jogo mudou. Olha que coisa engraçada. O jogo mudou. Eu saí desse serviço. Ela pra mim: e agora, amor? Eu falei: não, agora eu vou procurar emprego na área de segurança. Não volta pra rua. Ela falou. Eu falei: não. Foi ou não foi? Não, não quero voltar pra rua. Não volta pra rua. Não, não quero. Aí ela: ó, eu peguei esse ponto aqui pra você, porque saiu um projeto da prefeitura assim.
Se você quiser, tá aqui, já tá pago. Eu tinha saído do emprego, falei, puta merda, de novo. Foi ou não foi que eu falei isso pra você? De novo essa história. Eu falei, tá bom, eu vou. Mas aí, pra mim, comigo, eu falei pra mim. Só que dessa vez vai ser diferente. Comecei a trabalhar na rua, comecei a ganhar dinheiro. Não ia. Mas não me iludi mais com aquilo. E nunca esqueci o que ela, a família dela, falava pra mim que eu tinha que estudar, que eu tinha potencial. E o que o irmão dela. O irmão dela nunca me maltratou. Até que um dia eu cheguei e fui na faculdade sem falar pra ninguém. Isso é da hora. Fui pra faculdade sem falar pra ninguém. Cheguei lá. Antes eu fui ver, né? Pai, deixa eu ver se eu vou estudar. Pus na minha cabeça, eu vou estudar. Mas eu vou estudar o quê? Aí eu ouvi, né? Lembrei do que as pessoas... Por que você não vai ser engenheiro? Meu, você é muito bom, você é criativo, você gosta de matemática. Aí eu fui pesquisar o que era engenharia antes de ir lá me inscrever, né? Qual o ramo da engenharia? O que a engenharia poderia me proporcionar? Sim. Fiz aquela pesquisa, falei, pô, legal, acho que eu vou. Vou tentar. Sem falar pra ninguém, fui lá na universidade, prestei o vestibular, Passou. passei, cheguei em casa, entreguei o envelope na mão dela. Aí ela desmaiou. Não, parecia que eu tinha dado, acho que, uma mansão de 5 milhões na mão dessa mulher. Ah, eu fiquei muito feliz. Quando ela abriu o envelope, que ela viu a minha matrícula, ela começou a chorar, não acredito. Eu acredito que a família dela inteira ficou feliz. Sim. Não, fizeram falta, parecia, sabe, final de ano. A sogra dela, que eu tenho como mãe, a sogra dela Minha não, perdão, mãe. a mãe dela, que eu tenho como mãe, o pai dela, meu primeiro semestre de faculdade já falava pra todo mundo, meu filho vai ser engenheiro. Olha. Legal isso aí. Isso é muito... Isso é muito... Só que a história foi meio complicada, porque eu já entrei na faculdade com uma certa idade, acho que eu tinha o quê? 20... Não, 30 e alguma coisa. 30 ou 31. Mas isso não quer dizer nada. Aí a irmã dela, na época, eu fiz o vestibular exatamente na faculdade que a irmã dela estudava, né? Na universidade que a irmã dela estudava. Aí eu fiz, ia começar as aulas, né? E eu com medo, parecia uma criança, tipo, pra escola, né? Quantos anos você entra na sala de aula? A irmã dela, não, você vai comigo, você vai estudar onde eu estudo, a irmã dela, você vai comigo, eu vou te levar lá na sua sala, vou te mostrar a faculdade toda. E não teve trote, não passou nos trotes? Não. Aí foi uma coisa tão engraçada que eu parecia uma criança Imagino, do lado da irmã dela. A irmã dela pegou na minha mão, vem aqui, eu vou te levar na sua sala, vou mostrar a faculdade todinha pra você. E eu perdido. Na minha cabeça eu ia entrar na sala de aula, ia chegar lá, ia ter um monte de rapazes de 18, 19 anos. E eu ia ser o único velho de 30 e poucos anos. Não. Quando eu olhei, cheguei na porta da sala que eu olhei, eu, opa, não é bem assim. Tinha gente de cabelo branco, eu falei, não. Entrei, comecei a assistir a aula. Meu primeiro semestre de faculdade. Eu peguei DP em todas as matérias. Normal. Meu segundo semestre de faculdade. Eu peguei DP em todas as matérias. Ela achou que eu ia desistir. Eu tive um momento que eu falei, eu vou desistir, eu não tô entendendo nada, não sei nem o que tá acontecendo aqui, só tô Claro. pegando DP. Aí eu teve uma professora minha, que eu nunca vou esquecer o nome dessa professora, uma professora baixinha assim, um amor, uma senhora, um amor de pessoa. A professora Janice era chegando em mim, William, vem aqui. O que tá acontecendo com você? Isso, segundo semestre de faculdade finalizado, falei, professor, eu acho que eu vou desistir, isso não é pra mim. Ela, mas por que você vai fazer isso? Se você desistir, os 4 anos vai se passar. Falei, mas eu não consigo fazer um cálculo, eu não entendo nada e não sei o quê. Ela, vamos fazer o seguinte, você está entrando de férias. Suas dificuldades, ela era a professora minha de cálculo. Suas dificuldades você está tendo porque você não lembra o que você aprendeu no colégio. Eu vou te dar uma lista para você estudar. Você vai estudar no YouTube. Estuda mais o próximo semestre. Se você não conseguir e quiser desistir, eu deixo. Mas antes disso, não. Eu, tá bom, professor. Fui para casa. Estudou.
Gente, minhas férias todinha era estudando. Estudando. Peguei o caderno da minha filha, eu tava fazendo lição de segundo ano, terceiro ano. Pra relembrar. Eu não sabia fazer... eu não sabia o que era a regra de 3. Eu não sabia o que era eu não lembrava, né? Não é que eu não sabia, eu não lembrava o que era fazer um cálculo de raiz quadrada. Sim. Aí fui pro terceiro semestre. Cheguei na sala. Estudei, fiquei as férias todinhas, assistindo vídeo, fazendo os cálculos. E a coisa se abriu. Cheguei na sala, o professor começou a passar os cálculos. E eu prestando atenção. Aí lá, pra vocês resolver assim, assim, eu, opa. Comecei a entender. O terceiro semestre, eu não passei em todas as matérias. Mas não evolui. fiquei independente. E assim foi a minha história na faculdade. Tive muitas dificuldades. Tranquei a faculdade porque não tive condições de pagar. Fiquei 2 anos sem estudar. Teve a Covid também, que eu fiquei sem estudar. Eu acho que eu levei para me formar, eu acho que 7 anos, por conta do tempo que eu fiquei sem estudar por conta da Covid e tudo. Mas foi uma luta. Foi uma luta. E eu acho que o motivo maior de eu não ter desistido, que eu sou um cara... Eu às vezes eu acho que eu sou um pouco orgulhoso nisso. Quando eu entrei na faculdade, nunca esqueci isso na minha vida. Quando eu entrei na faculdade, meu primeiro semestre, eu todo feliz, né? Contava pra todo mundo, tudo. Teve uma pessoa, não só essa, né? Muitas outras, que nunca acreditou em mim. Normal, né? Mas essa em especial chegou em mim e perguntou: qual curso que você vai fazer? Eu falei: vou fazer engenharia civil. Você não vai ficar um semestre. Desdém. Gente, Isso aquilo ali foi um punhal que a pessoa enfiou, mas ela enfiou e não tirou. Ela enfiou e deixou. Eu olhei e perguntei, né? Por quê? Eu entrei e eu não consegui. Não, Deus me livre, é muito difícil. Mas aquela pessoa me desafiou. E aquilo, toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava daquilo. E eu falava pra mim mesmo: eu não vou dar esse gosto pra essa pessoa. Pra quê? Pra eu desistir, lá na frente ela chegar e falar: eu já sabia? Não. E eu consegui. Esse é o grande problema, porque existe, infelizmente, nós passamos muito algumas coisas assim, e o que eu analiso, né, é muito simples. São pessoas que têm problemas, e para resolver o problema eu tenho que magoar o próximo, que é para eu esquecer do meu. São pessoas infelizes, mas a sua trajetória, né, Luciano, é uma trajetória bonita. É de poucos, infelizmente, né, Luciano? Não é, nós olhamos essa estrutura do mercado e olhamos que poucas pessoas elas têm a coragem. E por isso que nós nos batidores estávamos falando aqui que o segredo do sucesso não é se você estudou na melhor faculdade, não é se você vem de uma família prestigiada. O segredo do sucesso é você insistir e não desistir, né? E aí até muitas pessoas colocam muito aí, entra num aspecto religioso, é Deus, tal. E eu sempre falo muito isso, né, para algumas pessoas. Nós estamos entrando até num... E muita gente fala assim: pô, vocês passam tanta coisa, você passa tanta coisa, porque você acredita em Deus, né? Eu falo: não, eu não acredito em Deus. Não, você é louco, não, como assim você não acredita em Deus? Eu falei: não, porque eu sei que Ele existe. Aí as pessoas param e falam: você sabe a diferença? Que como você acredita porque você foi imbuído em acreditar. Desde que você nasceu, ó Deus, 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 Deus. Pega a Bíblia, Deus, Deus, Deus. Mas como você sabe que Ele existe, a pegada é outra. Faz com que você vença. Então esse mercado de condomínio, esse mundo louco, né, Luciano? Nós levamos paulada todos os dias, né? Fala aí, Luciano. Todos os dias. Uma história assim, que nem vocês de superação, às vezes é assim. A gente coloca pra gente que ter uma família estruturada é o que nos encaminha. Né? E nem sempre é assim. Eu tenho algumas situações que eu falo para as pessoas o seguinte:
Se a família não é estruturada, não é o fardo que você tem que carregar. Esse fardo não é seu. Sim. A gente, o ser humano, ele tem uma coisa que é muito ruim. Quando ele não tem estrutura, ele acha que aquilo, ele não sabe o porquê ele está vivendo aquilo. Mas eu falo que na vida a gente tem sempre uma história a seguir, né? Sempre um caminho. Isso é da gente, vai trilhar. E essa situação de vocês contarem a história de vocês para chegar onde vocês chegaram hoje, e ainda tem muito caminho a percorrer, que a gente fala que é só o começo da vida, né? A gente fala que o fardo das nossas famílias não pode ficar nas nossas costas. Você entendeu? A história deles não pode ser a nossa. Né? Eu sempre coloco isso. Eu também vim de uma família de dificuldade, mas o que ajuda é com quem você anda, com quem você convive. Quem são as pessoas que vão te impulsionar. Porque a gente fala que amigo atrapalha? Muitos. Se você não tiver cabeça, atrapalha. Amizade atrapalha, dependendo da mulher, do homem que você arrumar, atrapalha a sua vida. Mas acreditar em Deus é uma coisa, você ter fé nele é outra. Né? Sim. Então, eu acho que essa história de perseverança, de luta, de trabalho, não foi só uma amostra para você. Foi uma coisa que você poderia... A gente tem histórias de pessoas que ficaram ricas trabalhando na rua e não tem estudo. Sim. Você entendeu? Só que tem uma coisa que eu vejo que o mundo está mudando. Hoje a gente não tem mais aquelas pessoas que vê o potencial em você e falam assim, ó, vamos que eu vou te ajudar. Não tem. Hoje você nasce para ser um leão ou você vai viver sendo um gatinho a vida toda. Porque o mundo lá fora te cobra. Isso mesmo. A gente sabe disso. A gente sabe, é difícil. Agora para os nossos filhos, né, eles vão sofrer mais do que a gente sofreu. Porque a gente ainda viveu uma época boa. Anos 80, anos 90 foi uma época boa. 2000. Depois disso, é uma coisa que o seu filho não pode mais estar na rua. Seu filho não conhece mais o vizinho do lado. Eu tenho uma história, não é uma história que nem a sua, mas assim, da minha família, eu e uma irmã somos os únicos formados, né? E eu também fiz a faculdade de engenharia civil, não terminei a faculdade, isso bem antes da pandemia. Eu comecei, nunca fiquei de DP, eu sempre fui um cara estudioso, né? Sempre fui um cara atencioso com algumas coisas. Não vou falar que eu fui aquele nerd, não fui, porque na escola também eu faltava, eu não ia pra escola, né? Cheguei a reprovar a segunda série, eu acho, uma coisa assim. Mas essas histórias de superação, ela mostra o porquê você caminhar, entendeu? E eu tive uma mulher que está comigo até hoje, que é minha esposa. A gente casa, meu primeiro casamento, e quero que seja pro resto da vida. Que sempre, eu sempre falo que quando você tem esse impulsionamento, alguém vê alguma coisa em você. E não é você que enxerga isso, você só vai enxergar depois. Quando você passar, a gente fala pelo vale, né, Anderson? Quando você passa pelo vale e você começa a enxergar a luz, aí que você começa a entender o que ela fez com você, o que a família dela fez para você. Porque é difícil hoje de você pegar pessoas que estão começando e tentar enxergar algo nela, porque hoje o mundo é malicioso. Sim. Você imagina você entrar numa família, trabalhando na rua, numa família de uma estrutura, e a pessoa fala assim, pô, vem cá, vou te abraçar. Não tem mais isso. Você vê que isso vem, vou falar, hábitos nordestinos que a gente fala. São pessoas que colhem pessoas da rua e ajudam. Tem histórias. Eu conheço muitas histórias de pessoas de superação de vida que as famílias adotaram, mas hoje já não tem mais. Então isso é legal. É uma história que isso vocês têm que carregar para vocês e levar para o filho de vocês, para a família de vocês. Eu acho que ter o William e a Eliane, né? Com uma empresa hoje de engenharia, outra de seguros, isso é legal. Vocês estão trilhando, né? E a gente sempre fala assim, mesmo que você faça o seu salário trabalhando na rua, ele não é o mesmo quando você tem uma profissão. Você consegue fazer o seu salário tendo uma profissão, né? Então isso é bem gratificante, cara. Eu fico feliz. É legal ter histórias assim. O Em Questão Cash, a gente poderia trazer, hoje a gente trouxe pessoas renomadas aqui. A gente tem o Roberto Guastelli, que participa da Cidade Alerta, o Edu Guedes já veio aqui no programa. São caras que veio de família boa, mas estudaram e fizeram a carreira deles. Então, são histórias de perseverança, porque se você tem dinheiro é uma coisa, você não tem é outra.
O construir é o X da questão. É. E aí, para nós até continuarmos, e aí chegamos, você venceu, tal, se formou, e agora vamos construir, seguir. A ideia de vocês olharem, eu falo vocês, porque seguro tem seguro de condomínio, e engenharia temos as reformas. Quando que vocês perceberam a oportunidade do mercado de condomínio? Vocês falam assim, pô, tem Porque um negócio você aí. fala de vendedor, mas o que você vendia? Vendia não, tá? Vendo até hoje, porque eu ainda continuo tendo o comércio na rua. Lógico, a minha história sim. começou ali. Então tá lá. Tenho uma banca no centro de São Miguel Paulista. Hoje eu não fico na banca por conta da engenharia. Mas já tá lá a banca. Ah, legal. E quando é que o vendedor que virou engenheiro olha ali uma estradinha boa pra mim? Que são os condomínios. Então, a história dos condomínios foi uma coisa até interessante, porque assim, quando eu me formei... Depois deixa eu contar essa parte Tá, também. tá bom. Quando eu me Deixa formei... ela contar. Foi assim, Esse né? é o problema de mulher, hein? Mas, ó, a mulher, quando Deixa eu não contar. fala não... Foi assim, né? Não. Assim, tava na faculdade, último semestre, última prova. Engraçado que a última prova minha foi uma coisa assim maluca, né? Porque eu fui pra exame na última prova e eu tinha que passar naquela prova pra me formar. Porque eu já não aguentava mais ficar na faculdade, né? Imagina. Consegui. Fui lá, fiz a prova, consegui o que eu precisava. O professor chegou em mim e falou... Foi até engraçada a cena, né? Ele chegou em mim e falou... Meus parabéns. Vai curtir sua formatura, meu amigo. Ele pegou a prova na hora de corrigir. Vai curtir sua formatura, tchau. Não quero ver você mais aqui na faculdade. Desse jeito. Fui. Aí eu saí da faculdade de formatura lindo, né? Passou a formatura. E agora? E agora? Eu sou engenheiro. E agora? E agora, o que eu faço? E agora? O que eu faço? Sou engenheiro, mas engenheiro sem dinheiro, só sou engenheiro. Fui atrás de parceiros. Fui atrás de... Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Comecei a pesquisar o que eu poderia fazer como engenheiro recém-formado. Sim. Comecei a procurar, aí apareceu, né? Teve um colega nosso, né? Um conhecido nosso que já tá nesse mercado, só que ele não... ele é administrador de condomínios. William, tem uma obra ali, você não quer ir lá dar uma olhada? Foi meu primeiro serviço, gente. Eu fui tremendo. Eu falei, mas o que é essa obra? Ah, é um galpão, assim, 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 ele tá com problema na primeira laje. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu vou. Eu não tenho experiência, né? Prática, eu vou. Cheguei lá, o galpão tava com problema na laje, que tava cedendo. Aí ele falou pra mim, você consegue resolver? Eu, consigo. Sai mais por dentro, eu não sei. Consigo. Aí eu procurei ajuda, né? Não tinha experiência, eu procurei ajuda de um professor meu. Professor, apareceu esse serviço pra mim assim, 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 assim. Qual o procedimento? O que eu devo fazer aqui? Ele respondeu pra mim, se vira. Me apresente uma solução, que aí eu vou analisar o que você está me apresentando. Isso é legal. Sim. Ele não falou pra mim, faz assim, assim, não. Eu, tá bom. Aí comecei a fazer cálculo, peguei o galpão, metragem, fui atrás de... eu tenho que resolver. Aí cheguei no professor, e aí... Eu acho que é assim. O que você me diz? Ele que vai trabalhar, cara. O galpão tá lá, até hoje. Já faz 2 anos disso, né, amor? De vez em quando eu ligo pro proprietário do galpão. E aí? Não caiu? Como que tá? Não, tá bom. Tá bom. Foi o meu primeiro serviço como engenheiro. Já foi logo esse pepino. Um galpão de, acho que 18 de frente por 48 de comprimento. Tava cedendo. 3 andares. Tá lá até hoje. Aí apareceu o quê? Depois desse vem uma RT, né? Uma reforma de um apartamento. Aí você começa... Peraí, eu consigo. Você começa a gatinhar. Eu tô gatinhando até hoje, tá, gente? Aí depois dessa RT, esse mesmo amigo nosso, tem um condomínio ali, você não quer dar um orçamento? Falei, vou. Mas nesse meu começo, até hoje, gente, até hoje eu
se eu tiver dúvida em qualquer coisa, eu vou buscar um parceiro mais experiente. Normalmente esses parceiros são meus professores da faculdade. Claro. Eu busco o parceiro, eu tô com uma obra assim, você não quer ir lá comigo? Ah, vamos. E é assim que tá indo. Condomínio, esse parceiro nosso aí que é administrador, ele me indica bastante condomínios. Tem clientes meus do ano passado que me procurou para fechar a obra. Tô fazendo reforma em um apartamento na Penha. Tô gatinhando. Sim, é o começo. O meu primeiro ano de faculdade, eu fechei o que foi só esse serviço do galpão. Fiquei o restante dos 12 meses praticamente sem trabalhar. Mas o meu segundo ano já foi diferente. Já peguei serviços para fazer, já peguei documentação, licença de regularização de imóvel, uma RT que você precisa fazer, é um laudo que você vai e faz, é um parecer técnico, é uma reforma, é uma vistoria. Então assim, poxa, tá fluindo. Sim. Tá começando a aparecer. A minha empresa tá começando a ser vista. Porque estão me procurando. Isso é o legal. E foi nesse interim do nosso amigo nos indicando, né? Indo nos condomínios, percebendo a dificuldade dos condomínios, né? A gente falou, peraí. Tivemos toda uma dificuldade em relação à questão de conseguir pegar alguns orçamentos, né? Pegar algumas obras no condomínio. Eu falei, a gente tem que mudar. Vamos, então, vender a prevenção. E aí, deu o mais 7, vocês olharam falei, e viram um Cleverson, buraco aí. É a prevenção. Porque, às vezes, um probleminha que tá desse tamanho, eles deixam chegar numa proporção tão grande que poderia ter sido resolvido lá atrás. Eu falei, amor, eu acho que o caminho é esse aqui. E aí vocês criaram, vamos dizer, esse serviço. Vou falar uma coisa aqui pra vocês dois, fora e voltar. Cara, quando você fala a felicidade que ela olha pra você, de ver você, cara, é sensacional. Eu não quero fazer polêmica, não quero nada. Eu acho, cara, eu escolhi certo vocês de estar aqui no programa. Obrigada. Porque gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes a gente traz caras aqui, a gente trouxe caras aqui que são caras que o QI, além da estrutura, vamos falar do Alberto Foss. O cara das normas técnicas, é o cara que cuida das normas do país. Nossa. A gente trouxe ele aqui, o Alberto Foss. Cara, a história de vida dele, ele não tem, porque ele vive trabalhando. Ele até mesmo falou, cara, não tenho tempo para meus filhos. Você entendeu? É uma escolha. É uma escolha. E ver vocês contar a história, e ver o jeito que ela olha pra você contando a sua história, cara, é sensacional. Você tem uma guerreira do seu lado. Isso, assim, eu tô prestando atenção em tudo que vocês estão falando, porque eu acho que é uma história que traz isso pras pessoas, que elas podem conseguir as coisas, por mais que elas estejam no abismo. Isso é uma dificuldade. E vocês trazendo isso, a gente trazendo isso à tona, porque não é só contar o empreendimento luxuoso que vocês fizeram, o seguro que vocês conseguiram abordar de milhões. Isso não. Cara, todo mundo tem um monte aí que fala de boca cheia. Mas e aí, como que vocês chegaram? Qual é a história? Isso é legal. Isso vencer cada dia é o mais importante, né? Desafio. Não, então, e é bonito. Eu olhar assim, eu falar pra vocês que eu fico feliz de ter vocês aqui no programa falando da história. E o mais importante que o mundo comercial, independente se é de condomínio, é uma selva muito dura, né? Uma selva ferrada. Olha, eu tô pra dizer pra você que se formou agora em engenheiro. Eu não me formei em engenheiro, eu parei no penúltimo ano da faculdade, por conta do meu trabalho. Eu tenho que dar graças a Deus porque, assim, eu sempre trabalhei em empresas boas. Hoje eu trabalho numa grande emissora, fora do podcast. Eu posso falar real, eu trabalho na Record TV. Sou funcionário, sou técnico da Record TV, né? E trabalhei em grandes empresas também, vim de outras empresas, mas eu também trabalhei na rua. Na época, como moleque, eu tive a oportunidade de um cara que ele já tinha a empresa dele, e eu fui trabalhar arrumando maquininha caça-níquel na época que era liberado. E aí, quando bloqueou, eu tive que fazer alguma coisa. Então, eu sempre gostei de estudar, então fui estudar, né? E aí, conheci minha esposa também, ela queria estudar, a gente eu fui estudar velho, depois de velho também. A única coisa que eu fiz novo foi o Senai, né? Porque eu tinha que fazer o Senai.
Fiz elétrica no Senai e depois fui estudar depois de velho. Porque assim, eu colocava para minha esposa o seguinte, ela ganhava bem, ela era gerente de um grande depósito, domina tudo sobre material de construção, hoje ela não trabalha mais na área, mas domina essa área. E eu achava absurdo ela ganhar mais do que eu, mas não era machismo. Eu não vou falar que eu sou machista porque eu não sou machista. É porque eu sempre falo que as mulheres elas já conseguiram o espaço dela. Ela só não pode querer tomar o que o homem sempre teve que fazer, que é cuidar da casa, que é ser o provedor. Não é ser machista. É literalmente cada um tem o seu espaço. Você entendeu? Então eu sempre deixei para ela bem claro o seguinte: eu vou trabalhar, vou estudar e vou ganhar mais que você e vou te ajudar. Essa é a realidade da vida, entendeu? Então isso aconteceu e vendo vocês hoje, você falando da engenharia, isso vai acabar. Porque se você vê hoje esse mundo que a gente tem hoje, a molecada não quer saber disso. A molecada não para emprego. Se você procurar emprego hoje nas grandes empresas, né, Anderson? Tem vaga. Não, porque ninguém tem quer muita trabalhar. vaga, mas a... Não tem engenheiro capacitado Não, para cuidar. é que alguém botou na cabeça dessa geração de que ela consegue, sem esforço, sem suor, ganhar em dólar. Eles já querem sentar na janelinha. Eles já querem. E, pô, eu tenho exemplos em casa, né? Pô, eu tenho familiar ganha muito, mas se dedica muito. Então, né, a conta fecha. Quando algo é muito fácil e te gera muito, problema na frente vai dar. E é esse risco que a geração não olha, né? Não. Esse risco. E depende do que é que ele tá mexendo. Putz, ele vai acabar. Vamos usar de exemplo. Olha o que aconteceu lá no Rio, lá. A tomada lá. Foi vendido para todo mundo quando era jovem, que aquilo ali, aquela morte, aquele monte de morte, que aquilo era um ramo que dava muito dinheiro, carrões, etc. Mas e o risco? Então, a questão toda que nós olhamos é isso. As pessoas querem ser imediato, não querem ter o esforço. E não querem construir, eles querem rapidez. Exato. A qual custo? Né? E isso que vocês mostram, a ideia de superação, e é legal sempre mostrar, né, Luciano, que a vida ela é construída por superação. A vida nunca foi fácil, não é colorido, é um filme de preto e branco mudo. Entendeu? E a imagem é muito ruim. Eu imagino. Quando você fez o seu primeiro trabalho, a felicidade você não deve ter Não, ficado. você deve... Eu chorei. Então, chorei. isso Eu é chorei. legal. Quando eu entreguei assim, eu falei. Consegui. É isso. Consegui. É isso. Foi legal. uma sensação muito satisfatória. E esse mais 7 que vocês colocaram aqui da vistoria em condomínio, que vocês perceberam, isso é uma coisa maravilhosa, porque os prédios, e nós sempre batemos aqui, né, Luciano? Eu sempre falo, o barato sai caro. Cara, o Luciano fala como é que é predicista. Nossa. O pedricista, o cara é tudo. Cara, quem faz tudo não faz nada. E nos condomínios, né, Luciano, essas coisas de ficar remendando e aí a bomba estoura, e algo como foi colocado aqui por vocês, algo que era uma coisinha de nada que dava para resolver, mas, né, Luciano? Gerou um orçamento estrondoso. Estrondoso. Porque toda a patologia, todo o problema que tem na construção, ele não foi da noite para outra. Ele começou com... É que nem um câncer. É um negocinho miudinho, que se não for cuidado, vai crescer. Ô Gleber, indo mais a fundo, já pra gente poder falar pra você, ontem eu tava conversando com um amigo sobre isso, né? Tava até falando pra ele que o síndico hoje, ele não precisa saber tudo, mas o básico ele tem que saber. O básico é saber que tem uma fissura, ele precisa chamar alguém pra avaliar. Ele tem um problema, eu até falei pra ele assim, o síndico ele deveria passar primeiro pela zeladoria. Por quê? Porque ele vai saber aonde está tudo e ele vai ser
um síndico prestativo e bom. Porque sempre que a gente fala assim, ó, eu sempre falo, ele tive uma ideia que ele falou bem assim, se eu tiver um bom zelador, se eu tiver um bom zelador, eu tenho um bom síndico. Eu falei ao contrário, se eu tiver um bom síndico, eu tenho um bom zelador. Por quê? Quando você tem um zelador que ele não sabe tudo, ele vai procurar alguém, como você viu, você mesmo falou, eu não sei tudo, e quando eu tenho uma dificuldade, eu procuro alguém que saiba. Então você imagina você ter um síndico hoje cuidando do condomínio e o cara perguntar para ele, ó, a energia caiu, o que faz? E o síndico fala assim, não sei. Cara, ele tem que saber, pelo menos o básico. Fala, cara, não sei, mas vamos lá ver o que está acontecendo. Por que eu falo isso? Porque quando eu assumi meu condomínio, o que deu certo, eu e o Anderson é fiscal e eu sou operacional. Então, toda a parte operacional, a gente trabalhou junto. Tudo que eu trago de operação para ele, tudo que a gente faz de engajamento na manutenção preventiva, a gente consegue cortar custo. Exato. Manter na manutenção preventiva. Você entendeu? Porque a visão de alguns hoje é assim, deixa, tá funcionando, depois a gente resolve. E não é assim que funciona. Você consegue, na preventiva, identificar uma patologia numa situação e se precaver lá na frente. Fala, não, agora já fiz o que tinha que ser feito. Não vai dar mais problema. Você entendeu? Então, eu acho que o síndico, sim, tem que aprender, sim. Eu acho que ele tem que saber como funciona o operacional. Porque ele tem que ter na ponta da língua para ajudar o zelador a ser um bom zelador. E assim, ó, você quer um zelador bom? Você quer que ele vire um eletricista? Paga curso. Você quer ter... Você não precisa pagar para ele ser um pedreiro, mas você quer que ele manda ele fazer curso, que tenha a rodo. Paga curso para ele. Ah, mas se eu pagar curso, o cara vai voar. Não importa. Mas tem um monte de cursos gratuitos também. Então, não importa. E eu posso falar para você, ninguém sabia que o Senai tem. É poucos que sabem. Sim. O Senai tem curso gratuito à vontade. Eu, antes de fazer faculdade, eu sou eletricista. Então. Eu fiz no Senai, gratuito. Sim. Rodo, tem curso a rodo de graça. Você entendeu? Então as pessoas não podem reclamar. A gente viveu uma época, a gente pode até falar que a minha idade é o Anderson tem uns 60 anos já, né, Anderson? Só pinta o cabelo e faz a barba. Vai te a merda. 60 anos, olha aqui, ó. Brincadeira. Mas eu falo assim que na nossa época, o que a gente tinha para ganhar dinheiro quando era moleque? Vender sorvete. Carregar areia nas costas. Foi a primeira coisa que eu fui vender na Bloco. rua, sorvete. Carregar bloco nas costas, né? Ajudar numa obra, que antigamente você ajudava numa obra. Sim. Hoje você não vê mais aquela galera assim, ó, vamos encher uma laje, fazer um churrasco. Acabou. A não ser eu sempre falo que a não ser em comunidade. Né? Porque aí o cara literalmente está construindo, né? Tem o pessoal e faz. Ainda continua. Mas Posso ser real pra você? pode. Mas hoje nem pagando você consegue. Não, mas em comunidade ainda tem que eu já vi. Não, ainda. sim. Mas hoje tá difícil, mão de obra, viu? Calma. Aí você fala, você tá Eu sei. E o valor das obras em condomínio, você vê os orçamentos, né, Luciano? Ô, Luciano, não teve lá um lá pra trocar uma curva, 10 mil reais numa tubulação? Luva não, pra trocar uma luva. Uma luva, Pra trocar uma luva, Uma 10 luva mil reais? De Você 4 fala- polegadas. Você fala assim, não, De peraí. PVC? Tila... Não, pessoal, você quer ver uma coisa? É assim, a gente tem alguns problemas que, vamos lá, construção, parede estrutural. A gente deixa bem claro que o cara não pode quebrar a parede. Não. E aí você tem aquele espertão que contrata o pedreiro, leva no carro dele, vai lá e quer pôr um nicho no banheiro. Aí você fala pra ele, ó, vai tampar, agora você contrata o engenheiro para verificar isso e acabou. Só que lá quando contrata o engenheiro enfia a faca na RT, porque ele tem que acompanhar a obra e aquilo vai ficar registrado por mais de 10 anos. Sim. Vai ficar nas costas dele, claro, porque ele vai registrar a RT no CREA. Ele vai registrar o trabalho dele. E ela fala assim, poxa, não tem preço RT? Eu falei, não, filha. Tem preço o que você fez aí? Não tem. Você imagina se o prédio racha. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Então, quando a gente fala para as pessoas que morar em condomínio, você responde pelas coisas que você faz dentro do seu apartamento, as pessoas não entendem. Não. Você entendeu? E quando fala de engenharia, a pessoa acha que o cara vai emitir uma RT por R$500. Não.
Por 90, não, só emitir RT, vai lá e paga RT. É muita sem... responsabilidade. Não, é muito complicado. Você vê o que você... Assim, hoje o CREA, graças a Deus, o CREA fez uma coisa legal de ter a vistoria hoje. Não tinha. A gente trouxe aqui o... Como que é o nome dele? Ai, Eu até esqueci o nome dele. A gente trouxe... Ele é do marketing, comunicação do CREA. E ele tem uma carreira na faculdade de Mogi. Ele é professor de Mogi. A gente trouxe ele aqui e ele mesmo falava. O CREA, ele não tem esse hábito de fiscalizar, mas ele tem quando é denunciado. Só que eu falava para ele o seguinte, cara, precisa, porque você tem muita gente no mercado fazendo coisa errada. Você tem arquiteto vendendo RT. E o síndico, eu faço muita implantação. Cara, um síndico conseguiu perder a garantia de uma fachada inteira de uma torre de 23 andares. Daí assim, como? Porque ele quis ser bonzinho com todo mundo, né? Todo mundo sabe que na implantação fica na porta do prédio o tiozinho da tela, né? Da tela de segurança. E é o seguinte, tem regra e norma para botar aquela tela. Todo mundo foi barato. E o que o tiozinho fez? Foi lá para instalar e furou a fachada. Lá de fora. Para colocar a tela. Tem muito isso aí ainda, viu? Aí eu não posso falar. Aí, beleza, tal. Aí falou, vai lá. Eu tava na implantação. Vai lá, eu só olhei. E aí uma moradora xingando que deu aquela chuva. Pô, tá vazando em tudo. Você foi... Eu olhei e falei, vou chamar a garantia. O cara saiu do carro da construtora, ele só olhou. De longe ele viu. Ele falou, perdeu a fachada, tá? A garantia da fachada. Falei, como assim? Olha. Meu Deus. Aí quando eu reparei, eu abaixava a cabeça assim. E aí eu chamei o síndico. Cadê a RT dessas instalações? Mas não precisa, só uma tela. Falei, então, deixa eu te explicar. Daí eu falei, quanto custa? Eu falei pro cara da construtora, quanto que custou a fachada? Ele falou, Anderson, custou 2.800.000. Falei, então, síndico, esse é o valor do prejuízo que você acabou de dar para todo mundo por causa da instalação da simples telinha. Você Tomara que ele tenha o RC, né? Não, mas mesmo assim, você seguro... 2 milhões? Posso falar para você? 2.800. O seguro manda o perito verificar se tá dentro da norma. Lógico. A gente tem... Eu vou falar para você que... intencional do risco. Então, a gente tem seguros hoje. Eu tenho um condomínio que não tem AVCB. Ele não tem AVCB por um erro da construtora. E está em trâmite, a gente ganhou o processo. Aí eles estão recorrendo. Então a gente ganhou o processo. Mas o que a gente sempre fez? Nunca deixou de fazer as manutenções. Porque se o seguro chegar lá, o equipamento está funcionando. Sim. Faz teste, faz o que quiser. Sim. Você entendeu? Então o seguro abre essa divergência, mas tem que estar tudo em dia. Exatamente. Sempre. Porque o AVCB nada mais é que ele é uma certificação de que o condomínio está apto a ter moradia e tem proteção. Sim. Você concorda? Sim. Então a gente sempre fala isso, mas esse negócio da tela, eu quando me juntei com o Anderson, eu comecei a ver, porque quando você é chamado, você começa a ver e fala assim, não, mas tá infiltrando. E eu tive uma perícia, não perdi a garantia, mas eu tive uma avaliação da construtora, da engenheira da construtora. E olha que a construtora foi uma esperta. A parede da janela desse lado com a tela e a parede que estava infiltrando era do outro lado. Não tinha nada a ver. Sabe o que ela fez? Apontou. Ela apontou. Falou, se tá assim aqui, garantia aqui já era. Nossa. Você vai fazer o quê? Então, é complicado. E nós vemos isso em um monte de coisa. E aí, né, Anderson? Sim. E aí, dando continuidade, você vai falar pro cara da tela, o cara fala assim, eu faço isso em todo lugar. Nunca deu R$200 pra pôr a tela. R$200. Na hora que dá problema na fachada, é 1 milhão. 2, até mais. 3. Até mais. E aí, e o problema, né, Luciano? Na Assembleia, qual que é o discurso? A culpa é do síndico que não aplicou a norma. E quando você pega uma moradora que tá pra fora da parede, né? Tem lá o beiral, aí a tela tá pra fora do beiral. Tá na parede, na fachada mesmo. Aí você vai falar assim, o
Quem falou pra você que você pode colocar a tela desse jeito? Não, eu pedi porque meu gato gosta de andar no beiral ali, né? Pra ele não cair pra baixo. A fé mesmo. Beleza, você Toma notifica. multa. E se infiltrar, o problema é seu. Hoje a gente pede o quê? A gente tem RT, por causa da unidade, por instalação. E a gente pede no manual vedação das buchas, vedação, tipo de parafuso e o material e a garantia. E aí aponta aonde deve colocar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Anderson e Luciano. Vocês hoje exigem RT. O morador apresenta a RT, não apresenta? Sim. E na hora da instalação das telas ou do vidro, o responsável pela RT acompanha a obra? Nós Nós tem que acompanhar. Porque hoje nós vivemos num mercado que vende a RT. Mas eu acabei de falar isso. Vende a isso. RT. É isso. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Vende a RT. Eu tô dizendo isso porque eu passo por isso diariamente com clientes que chegam em mim e falam, eu preciso de uma Só RT. para RT. Porque eu quero pôr um nicho no banheiro. Eu falei, tá bom. Você tem a planta do apartamento para mim? Você consegue enviar para mim ver onde é que você quer colocar o nicho? Ah, tá. Aí eu olho lá, eu faço a RT para você, mas eu vou fazer o acompanhamento da instalação desse nicho, tudo bem? Ah, tudo bem. Quanto que você me cobra? Eu te cobro 3 mil reais. Vamos pôr aí, vai. 3 mil reais. Nossa, mas eu vi na internet por 180 reais. E tem. Se você pôr no Google aí, 180 reais. Jesus. Tem. Aí eu respondo, tudo bem, você viu por 180, mas eu vou acompanhar a obra. Eu sou o responsável pela ART. Eu sou o responsável pelo corte que vai ser feito no seu banheiro. Se der algum problema, eu vou ser o responsável. É o seu registro que está na mesa. Ai, mas 3 mil reais? Senhora ou senhor, desculpa, mas meu valor é esse. Você sabe, eu tenho a gente fala de obras de manutenção, fala de prestação de serviço, né? Você sabe que aqui no Brasil eles não reconhecem isso, né? Sabe que o brasileiro não foi condicionado a reconhecer prestação de serviço e mão de obra, né? Sim. Porque ele acha caro. Você vê o cara hoje que tem dinheiro, eu já passei por isso. Chamaram a gente para fazer uma instalação elétrica numa mansão. A gente cobrou X valor. A mansão valia 15 milhões, o cara não queria pagar. O valor que a gente cobrou dele, lógico que daria para comprar o material se tivesse algum problema e sobraria dinheiro pra gente. Mas não era nem metade do que ele pagou, não era nem 1/3 do valor do que ele pagou da casa. Então isso é absurdo. Porque o cara quer garantia, quer um bom serviço, mas não quer reconhece. tudo, mas ele não reconhece. Então Não por isso reconhece. que a gente... É que na verdade o condicionamento do brasileiro é isso, porque já ganha pouco, né? O cara já ganha pouco, aí o cara acontece uma coisa, ele acha que todo mundo vai cobrar, sei lá, você tem arquiteto hoje que ele, não, é RT, ele vai fazer o quê? Colocar o nicho? 400 reais, 400 e tal. Nem lá eu vou. E aí, der merda, entendeu? Aí ele perde o registro e não sabe por quê. Eu vai preso. Tudo depende, né? Aconteceu um caso desse recentemente com um colega meu de trabalho, engenheiro também. Ele foi chamado para socorrer esse caso. Uma moradora chamou um pedreiro, né, para fazer um corte, para pôr uma tomada numa parede para ela. Ixi. Aí o cara chegou lá, né, foi contratado, é pedreiro. A moça me contratou para pôr uma tomada daqui para cá. Pegou a máquina e começou a cortar a parede. Era uma parede estrutural, a parede fez assim, ó, de ponta a ponta, trincou. Do térreo até o último andar. Olha que gostoso, hein? Aí ele foi chamado, esse colega meu. Quando ele chegou lá, ele filmou e me chamou. Igor, olha pra isso aqui. Eu olhei pra ele e falei, meu amigo, sai fora disso aí que isso aí é pepino. Falei pra ele. Não, porque agora... É uma empresa. Já era. Falei pra ele, esquece isso aí, Atrás nem de- pega isso aí não. Aí ele falou pra mim, meu, isso aqui foi de fora a fora do térreo até o último andar. Eu falei, esquece aí, não pega isso aí não. Isso aí vai ser um pepino pra você. Eu já falo pra moradora, vende seu apartamento. Não, Aí eu já pergunto Eu pra já vocês, como moradores de apartamento, vocês têm coragem de contratar um pedreiro sem uma RT, sem um acompanhamento técnico para executar tal obra no seu apartamento? Você quer correr esse risco? É quando a pessoa sabe da regra e da lei, ela diz não. Agora, né, Luciano? A maioria fala,
Não, vai. Eu vai, entendo, vai. eu entendo perfeitamente que o pedreiro vai cobrar de você R$1.000 para fazer aquele serviço e o engenheiro civil vai te cobrar R$10.000. Mas será que o risco Vale a pena o risco. vale a pena? É, sim. Eu tenho. É uma Anderson, questão. tenho até medo quando a gente chama um engenheiro pra fazer Sim, qualquer tem. coisa, né? É, O cara essa olha, questão. o cara, ó, pra nós é assim, o orçamento é assim, o cara olha o prédio e fala assim, quantos moradores tem? X. Vamos dar um cálculo, ele falou, meu irmão, pelo amor de Deus, velho, não começa, nem termina. Não, Mas- e o pior, assim, nós temos uma puta dificuldade, né, Luciano? Porque, assim, nós conhecemos as regras. Luciano entende bem mais até de normativas da BNT do que eu. Então, eu mais do que nunca, a título financeiro, que é onde eu domino, eu sei a longo prazo o prejuízo. Então, fala aí, Luciano, quando nós chegamos num condomínio e o nosso departamento de engenharia faz a vistoria e passa o raio-x, e temos um prédio aí que nós não vamos falar o nome, né? Jesus. E quando nós chegamos, cara, todo mundo falou, não, o prédio tá ótimo, tudo aí nós olhamos, não tá ótimo. Nenhuma manutenção obrigatória feita em 7 anos. O shaft onde tá os relógios de energia dos blocos, e lá são vários blocos, ele estava segurando pela fiação, você botava sua mão nas costas dele, assim, ó. E aí você começa a olhar tudo, e aí eu falo assim, e nunca ninguém viu. Porque faz o quê? Chego, subo, durmo. Saio, chego, volto, chego, durmo. Não olho. Né, Anderson, ontem eu falei, que o cara perguntou pra mim assim, o conselho tem responsabilidade? Tem. Ah, mas é o síndico? Tudo bem, mas ele tem responsabilidade porque ele foi eleito para verificar as contas do síndico e tentar ajudar numa situação Sim. gravíssima. Você entendeu? Então, o que eu sempre falo? Hoje, é primordial o condomínio ter um engenheiro. Sim. Primordial, não importa ter um engenheiro. Por quê? Porque ele vai avaliar tudo. Ele vai analisar, ele vai dar o parecer, ele vai olhar o manual, né, de manutenção, que tem um manual que o síndico recebe. Sim, e ele vai síndico. detalhar para você o que precisa ser feito. Exatamente. E você vai seguir. E esse prédio que nós estamos falando, o pessoal fala assim, nós estamos lá há 1 ano e pouco. Há 1 ano e pouco fazendo obra. Ah, vocês estão aqui, você só faz obra. Eu falei, cara, se quem lá no começo tivesse feito preventivas e etc., você acha que é legal fazer obra? Não é legal. É um BO. Daí você fica quebrando, porque é um prédio de, vamos dizer assim, pessoas mais humildes. Então eu não posso fazer um monte de rateio, né, Luciano? Porque assim, eu sou um baita síndico. Síndico com dinheiro é fácil. Agora, o cara é um puta síndico que ele pega o pouco que ele tem e faz acontecer. Aí esse cara é um puta síndico. Não aumenta. Porque, né, Luciano? É muito fácil meter um monte de rateio pro povo pagar, e agora e sem dinheiro? E se as pessoas são resistentes a rateios? Como é que você faz? E o pior, né? E a responsabilidade nossa é enorme. E isso nesse lugar, nós não vamos nem falar que eles têm uma estação de tratamento de esgoto que foi destruída, um patrimônio de mais de 2 milhões destruído por falta de manutenção. Olha que loucura! Esse mundo é um mundo. Então, aí você é senta. um mundo que tem muito trabalho. É muito. Trabalho. E aí quando nós E muito chegamos. Tá vendo? Eu tive uma boa Muito. visão. Né? E a visão de vocês de fazer vistoria, deixar algo fora dos síndicos que... Tem síndico, né, Luciano, que ele quer só números. E ele não se preocupa com o condomínio. Nós trabalhamos errado porque nós trabalhamos pensando no condomínio, no patrimônio do morador e seguimos a convenção. Porque na convenção diz que a responsabilidade da manutenção é do síndico. E se todo mundo lesse a convenção, né, Luciano? Muito prédio não estaria aí. E, Luciano, e aquilo que nós sempre contamos, que nós fomos num condomínio participar, né? Você lembra?
do Campo Belo, a frase foi: meu condomínio tá bom, meu caixa... Financeiramente, meu caixa tá maravilhoso, tenho 300 mil reais. Os dois foi unânime. Os Eu dois- nem tinha comentado nada com Nós eles. dois andamos olhamos só. assim... Nós entramos em todos os locais, olhamos o prédio, Falaram aí falamos assim, vocês Vocês não têm 300. esse 300 mil. A fachada tinha lodo. E entrava água dentro dos apartamentos. Fachada com lodo. Calçadas. E nós olhando assim, nossa. E o cara não. tava... Sabe qual era a preocupação? Quantos andares o condomínio? Eu acho que O isso era prédio? 5, né? Era 5 Pequeno, andares, né? mas É. só que tinha 10 blocos. Sabe qual era a preocupação do síndico? Trocar o piso do azulejo da área Do hall, do hall da entrada dos blocos. E nós E foi olhando, aprovado, viu? E foi aprovado. E nós olhando as fachadas com lodo, problema de fiação, meu Deus, poda de árvore, assim, um monte de coisa. E nós olhando assim. E nós escutamos. Não, você vê que eu sou um puta síndico. Olha meu caixa. Falei, não, você é um péssimo síndico. Beleza, você tem esse caixa porque você não fez as manutenções. Só que agora, se uma manutenção custava 10, vai custar para o condomínio 1.000. Porque a preventiva é diferente da corretiva. E só para terminar, nesse prédio que nós estamos falando, que nós tivemos que fazer um monte de coisa, nós tivemos que trocar 1,5 km de cabo. Porque o síndico que lá estava... Cabo elétrico, Cabo elétrico. 32 milímetros. O bonitão. Porque ele quis dar mais iluminação pro condomínio e ele foi cortando, seccionando. Aí quando a última lâmpada, nunca esqueci que nós pedimos para um técnico testar, a último postinho lá que tava sofrida a luz, tava chegando 50 watts de energia. 50, É o que era Pedro pra Silva. estar 120. É o Pedro e Cícero. 127. Então, assim, aí você falou assim, mas por quê, né? Chamamos os engenheiros. O engenheiro abriu as tampas, já tá tudo aquele bolo derretido, aquecido, porque ele sancionou e virou uma resistência, né? E aí o engenheiro falou assim, você quer a boa ou a má notícia? Eu falei, a boa? A boa que não pegou fogo ainda. E a má notícia? Eu falei, a má notícia é que você tem que trocar tudo. E aí o engenheiro falou assim, vamos fazer uma coisa mais barata? Esquece essa seção inteira. E tem outros fios passando. Passa o poste pro outro lado da rua. Faz novo, zerão. Pra ninguém mais pôr a mão. Olha o trabalho. É o que resolveu no puxadinho. Mas na realidade, olha, desculpa a palavra, a merda. E essa gestão é maravilhosa para algumas pessoas. Não é engraçado? É engraçado, mas tem muito disso, viu? Muito. A gente se Tem depara muito com isso. Imagina agora com a ideia de vocês Sim. que vocês estão colocando de fazer essas vistorias. Vocês vão ter o quê? Vai estar junto um kit de Lexotan, Rivotril, pro conselho, né? Pro conselho. É. Vocês entregam o relatório já com um Rivotril, hein, Luciano? Não é assim também, tão assim, né? Tão maldoso, né? Não é assim. A gente vai entregar um relatório apontando para ele as prioridades, né? Que tem que fazer preventivas. Ó, é assim, ó. A gente tem essa fissura aqui que foi causada por isso, que tem que arrumar desta forma. Se vocês não arrumar, daqui a um tempo ela vai estar assim, e assim, e assim, e assim. O que você quer? Você quer gastar R$1.000 hoje para arrumar? Ou você quer gastar 50 mil daqui 2 anos? Tudo vai depender. E aí, Luciano, agora essa você É assim que responde. funciona. Essa é a nossa Luciano, ideia. essa você responde. Não. E aí, essa é a o nossa Lúcio. Não, eu falo pra ele, essa ele responde no sentido de que tudo depende, né, Luciano? Não, Dos se dois você- perfis de síndico. Se você pegar hoje, as manutenções hoje, e se você olhar o operacional do condomínio, tem muito síndico que gosta de ficar fazendo o chamamento de tudo. Tudo. Só que você não precisa fazer isso. Hoje você tem itens dentro do condomínio que você tem que ter em estoque.
Verdade. Você entendeu? Lâmpada. É uma coisa muito engraçada em condomínio. Disjuntor. Lâmpada, queimar a lâmpada. O condomínio ficar Sensor. sem trocar aquela lâmpada 2, 3 dias. Poxa vida, é uma lâmpada. Sensor, Nós fazemos sensor, disjuntor, estoques. até cabo você precisa ter, porque num eventual problema você sobrecarga, queimou, você troca. Sim. Você precisa ter tomada, espelho, né? Refletor, porque até agora hoje de LED tá arrebentando com esse negócio de LED. Então tem muito item que precisa ter. Então eu acho que o cara ficar fazendo isso só encarece o condomínio. Porque assim, se você vai fazer 3 orçamentos, você vai comprar, queimou 10 lâmpadas, eu vou comprar 15 para deixar só 5. Colocou as 10 lâmpadas, no outro dia queimou 5. Nós compramos logo o pacote fechado com 100. Já faz estoque. Entendeu? E isso você otimiza tempo E o e o custo. É isso que a gente trabalha. Então, eu acho que a engenharia hoje, você está na engenharia hoje trabalhando isso, o engenheiro faz tudo isso. E a preventiva é primordial. Não adianta o cara falar para mim, não, porque eu deixo aí. Eu falo pro pessoal assim, pessoal, vocês têm uma coisa, tem uma diferença de você morar numa casa que é sua, Sim. de você morar num apartamento. Se você pega um pedreiro bom e faz uma obra em todo o prédio, em toda a sua casa, e reforma, pinta, sabe que não vai infiltrar, não vai nada, e cuida disso, você tem eles pro resto da vida. Condomínio já não é assim. Eu não consigo pegar um pedreiro com 20 andares pro cara ficar pendurado cuidando do prédio. Aí é outra Ele história. não vai fazer isso, é outra história. É empresa. Legislação, um monte. Mas principalmente quando se trata de fachada, né? Fachada é Então, mais não- rigorosa ainda. E quando você vê um prédio assim que fala assim, pô, você tem seguro, tem seguro. Ó, já vou te apresentar a minha esposa já pra você segurar isso aí que você vai. Mas olha, eu posso falar pra você, eu acho que em todos os prédios que eu fui não tem. É Sério? um absurdo. Não, graças a Deus que todos os Não. nossos têm. Não, eu já fui em Todos. prédio que até gato tinha no padrão elétrico. Você tá. sério? É que, Cada absurdo eu já vi. imagino. Vocês vão ver ainda muito mais. A gente Deixa se vocês descer pra Santos. Ele se completa quando, às vezes, eu sou a porta de entrada vendendo seguro e eu já tento falar do serviço de engenharia, ou ao contrário, às vezes ele já tá ali com o síndico e fala de mim também sobre o seguro. A gente tenta se completar, né? E sempre trazer essa ideia da prevenção, que o seguro também é importante. E fazer um seguro bem feito também é importante. Saber o que... legal, né? Todo prédio tem que ter. Na verdade, é obrigado. As convenções, né, Luciano? Já tá lá o item. É obrigatório. A legislação também. Obrigatório. Esse foi desse do gato elétrico, é o gato eletricista, você tá ligado, né? Tá ligado, né? O gato cuida do quadro. Né, mas é assim. E outra, eu tenho que. Fiz esse ano 24 anos lidando com condomínio. Olha, Eu já vi de tudo também. ó, eu tiro o chapéu com uma engenharia, cara, que eles fazem. E nós sempre falamos, né? O barato sai caro. Gaste o dinheiro uma vez só, mas bem feito, cara. Tanto que, né, Luciano, nas Contrate nossas... bons profissionais. E né? outra, e as pessoas ficam espantadas quando tudo que nós estamos fazendo, tem uma RT acompanhando, tem projeto, tem contrato. Mas por que vocês gastam dinheiro com isso? Porque isso é a segurança de vocês. Você né? quer ver uma coisa, ô Robson, que a gente, quando veio aqui o engenheiro do CREA, ele é síndico do condomínio dele. Ele falou pra nós, eu sou síndico do meu condomínio. E eu sou engenheiro, ele é professor, o cara. Ele falou assim, teve pintura de fachada. Ele falou pro pessoal assim, pintura de fachada, agora eu vou contratar uma empresa para avaliar se isso tá certo. Aí o pessoal falou, pô, mas você é engenheiro. Eu não vou fazer isso. Eu sou síndico do condomínio. Quero uma empresa que vai avaliar se tudo que a gente comprou tá sendo empregado no prédio. Exato, mesmo. pra você ter o Cara, aí o você vê, respaldo. pra você ver que o cara se resguarda. Sim. Ele já responde pelo condomínio. Você acha que ele, como síndico, vai ter que fazer o trabalho? Não, o condomínio tem que pagar. Mas aí tá certo. Entendeu? Tem Tá que certo. ter a garantia, lógico, de fazer um bom trabalho. Mas Gente, eu queria falar pra você que eu queria ter mais tempo. Mas sério? já E eu queria vocês de volta aqui, com nós certeza. vamos ter Obrigada. bastante coisa aí.
eu fiquei muito feliz de vocês terem aceitado, né? Às vezes a gente chama a pessoa no Instagram, tem gente que não responde porque acha que é sacanagem, mas não é uma coisa legal. Hoje a informação tá vindo toda do Instagram, do YouTube, então a gente vê que na verdade não é mais aquele negócio de você botar foto, virou um negócio de trabalho, Sim. de divulgação, né? E isso tem ajudado bastante. Eu vou fazer uma pergunta pra gente finalizar. Como que tá a vida de vocês hoje? Com o trabalho, com o estudo? Com tudo isso aí. Estamos caminhando, se completando, como eu falei. A cada oportunidade, seja, por exemplo, se ele for no condomínio, ele tenta também falar da parte de seguros e eu vice-versa, tá? A gente sempre procura pessoas capacitadas para nos ajudar nessa caminhada, né? A gente tem a humildade de falar que às vezes a gente, poxa, isso daqui talvez ainda eu não consiga, a gente vai chamar pessoas que possam trabalhar junto com a gente, né? E uma dessas pessoas são os professores dele, porque por conta dessa trajetória dele na faculdade, ele teve muito apego aos professores e nos ajuda muito, tá? Né? Teve professores que já foi em obras conosco, né? Apresentar orçamento, né, Gleberson? São meus mestres, eu digo que eles são, e são mesmo. São Sabe, meus então... É bom isso. Isso. Todo o trabalho que ele vai fazer, eu sempre faço o seguro de responsabilidade civil, faço o seguro de RC Obra, faço o seguro de risco de engenharia, para tentar passar ao máximo para o nosso cliente a segurança, né? E estudar. Sempre eu falo para ele, a gente tem que sempre estudar cada caso com carinho, olhar com cautela, cuidado, né? A gente sabe que lá fora tem muita gente que faz desse jeito, mas a gente não vai fazer desse jeito. A gente vai fazer o correto. Eu sou meio chato no meu trabalho. Eu sou meio chato porque é muita responsabilidade. Sim. Eu costumo dizer para minha esposa e até mesmo para meus clientes: eu vou levar um pouquinho mais de tempo para te dar uma resposta referente a esse trabalho, mas eu vou te dar um trabalho com eficiência, qualidade e segurança. Isso é bom. Tanto é que hoje, todas as obras minhas, desde pequeno porte a grande porte, eu faço seguro RC Obra, o seguro engenharia, porque eu vi que no mercado, conversando até mesmo com outros amigos meus engenheiros, que eles nem sabiam o que era isso. E isso é uma segurança para mim e para o meu cliente. Hoje, todo serviço meu, toda obra que eu vou fazer, eu faço esse seguro. Show. Eu ofereço e entrego isso pro cliente. E não cobro dele, porque isso é segurança pro meu cliente e pra mim. Será que é um parceiro da LTS novo? Tô vendo que sim. Olha. Gente, novamente, cara, eu fiquei surpreso. É uma história de vida sensacional. Eu acho que isso é legal. Assim, vocês passam a credibilidade que vocês têm hoje, né, na história de vocês, na perseverança, e isso é muito bom. Eu espero que vocês consigam chegar em todos os objetivos de vocês. Né? Eu e o Anderson também, a gente capengou na nossa trajetória em algumas coisas, porque assim, você abre empresa, quando você não tem aquela pessoa para te acompanhar, e o Anderson já é um cara mais velho nesse sentido, você acaba tendo alguns problemas que você acaba tendo que passar por ele para poder solucionar e seguir em frente. A gente passou por isso também. Hoje a gente, graças a Deus, conseguimos corrigir e seguir em frente. Mas isso é legal. Eu fico feliz de ter vocês aqui no programa. Quero que vocês voltem aqui. Pode trazer conteúdo pra gente colocar lá. Eu vou fazer a divulgação de vocês. Obrigada. A gente vai colocar o Instagram de vocês, tá? Pra divulgação. Obrigada. Colocar o contato também. Se vocês puderem mandar também, a gente coloca o contato. E é isso. Fico feliz demais, o Anderson, com certeza. E aqui fora a gente vai conversar depois. Tá bom, obrigada. E a gente agradece, eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui. Foi uma honra, eu não imaginei que ia passar tão rápido assim. Cara, e eu vou falar pra você que até eu, tá? A produção aqui no meu ouvido, Luciano. Obrigada. Até a produção já falou assim, você queria até ouvir mais, mas... Obrigado, gente. Obrigada, Gente, eu agradeço demais, tá? Pessoal, queria agradecer a audiência do Em Questão, né? Queria agradecer você que se inscreveu, que curtiu e compartilhou. Muito obrigado. E você que vai assistir o nosso programa, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cast, né, Anderson? É isso aí. E falar que a audiência do Em Questão cada vez aqui melhor, agradecer né? essa audiência aí, pessoal. A gente teve o programa do CFA do São Paulo, né? Que é o Centro de Formação em Atletas, e estourou, hein? Tá vendo? Eu acho que os atletas assistiram nós, né? Acho que sim. Eu de futebol esquece, filho. O negócio é arte marciais e mesmo assim é só pra treinar pra ficar com o físico bom, porque o resto...
Pessoal, Então, queria agradecer também aos nossos apoiadores, a LTS Síndico representada pelo Anderson, a Fast For You, a G5M, Premier Piscina, Algás, a BEI, Casa de Bomba São Paulo, Colabora Engenharia, Especial Imóveis, Bela Telha, Schneider Segurança, SEAP Segurança e Serviço, LD Tech Desentupidora, Mundo da Troca, Migrato Soluções, Laquiato Pet Store, Esperança Animal, Ensino Bomba e Recap Treinamento. Pessoal, eu queria dizer para vocês que esse programa tá sensacional, uma história de vida e de superação muito grande, e não perca esse episódio, tá? Até o próximo do Em Questão tchau, Cast. tchau, pessoal.